Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fiquem connosco. Fomos até ao estúdio Blue House para assistir ao ensaio da banda Manchines. Falámos com o grupo sobre o seu mais recente disco, Segundo, um trabalho com mais cor e mais esperançoso. Olha, este disco começou por ter cerca de 17 temas, ou pelo menos o primeiro projeto do disco começou por ter 17 temas, porque inicialmente era para ser um CD e um EP, porque todos os temas tinham características diferentes e nós andávamos um bocadinho à procura de algo que fizesse um fio de ligação entre eles. Este disco é mais... No meu entender, na minha opinião, é um disco mais leve, não deixando de ser mais intenso, mas para mim é um disco mais leve, é um contraponto até do Heaven's Inferno. Olha, eu vou cantar pela primeira vez em português, que era uma língua que nos faltava ainda. Sim. Ontem estive a ver um filme coreano, talvez possamos eventualmente ter uma participação. Bom. Eu não me chatei muito, porque eu só faço as letras. É ao contrário. Eles, quando fazem o novelo, depois passam a bola e eu ponho ali uma letra e digo, pá, esta métrica não era assim. Assim, mas não gostas? Não há problemas de maior internos nesta banda, que é uma coisa muito boa. Não temos grandes stresses entre nós. Pronto, é o normal, acho eu, do trabalho em conjunto e de pessoas bastante diferentes, com influências diferentes, e que estão a trabalhar para este projeto comum, mas não temos assim desaguisadas de maior, que me lembro. Não, eu estou o mais de acordo possível, mas é natural que se partilha opiniões diferentes. Sim, e que se claro. Queira perceber se estamos aí para o caminho certo ou se o que é que achas de fazer antes assim, não é? Sim, acho que é muito normal, são as questões normais de estar a fazer uma coisa numa equipe e não ser só uma pessoa a pensar. O Higher and Higher é uma música nova, uma letra nova, fala de, por mais estranho que pareça, fala de luz e é talvez das letras mais pequenininhas que eu tenho nesta banda, que eu fico muito satisfeito. mas gosto muito das melodias, não a tocámos ao vivo, portanto ainda não há essa experiência de perceber como é que nos sentimos à terceira ou à quarta vez a tocá-la, mas é uma das músicas que, como eu fiz a letra, sou um bocadinho suspeito. Eu gosto muito da melodia, por isso estou assim com muita vontade de cantar e tocar ao vivo. Eu, apesar das músicas não serem todas iguais,
e de nos levarem para sítios diferentes. Eu continuo a achar que isto cheira-me a flores. E a primavera é assim meio fresquinho. Eu sinto assim. Não, mas a sério, sinto. Eu podia perfeitamente imaginar. Aliás, a primeira coisa que eu imaginei para este disco, a primeira capa, tipo assim, aquela primeira imagem que eu imaginei para o disco, era uma coisa com cores, não garridas, mas cores. E portanto via assim. Sim, um quentinho que não é calor à bruta. É um disco mais esperançoso. Não é? Pode ser. Falei de cor. Não, é mais esperançoso. Mas sim, mas acho que sim. Sim. Então se for em O outro comparação... era mais negro. Se for em comparação... Algo deve estar a mais. mudar dentro de todos nós, não sei. Mas sim, é mais leve, é mais esperançoso, é mais... menos derrotista, acho. António Sampaio da Nóvoa, embaixador de Portugal na Unesco, esteve na ESEC para falar sobre o ensino em Portugal. Novos desafios na formação de educadores e professores foi o tema apresentado por Sampaio da Nóvoa no 4º Fórum de Mestrados Profissionalizantes. Aquelas ideias futuristas em que o professor é substituído por umas máquinas, uns dispositivos, etc., eu não digo que isso não seja possível, mas perde-se uma dimensão que é uma dimensão central para mim da educação, que é a dimensão humana. A escola vai mudar muito nos próximos anos e essa mudança é uma mudança absolutamente inevitável. Isto é, a dimensão das tecnologias, do digital, das transformações sociais, das redes, vão obrigar a escola a uma profunda mudança. Hoje, a relação de um aluno com o conhecimento, até pela facilidade de aceder ao conhecimento, é muito mais uma relação de ir à procura desse conhecimento, com o apoio do professor, certamente, com a supervisão do professor, sempre, mas também numa relação com os outros colegas, numa relação com pessoas que estão fora da escola. Há aqui uma mudança enorme no que é a forma de organização do trabalho do professor. O filósofo francês Alain, no princípio do século XX, dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia: o professor é aquele que consegue fazer com que os alunos, no fim, se agradem com aquilo que no princípio não lhes agradava nada. E esse trabalho é um trabalho que hoje não pode deixar de recorrer aos instrumentos digitais, às maneiras de acesso ao conhecimento, não pode deixar de recorrer à relação entre os alunos, à capacidade de uma formação mútua, de uma cooperação entre os alunos, entre o que está dentro da escola e o que está fora da escola, é essencial. O que é importante? É a dimensão profissional ou é a dimensão humana? A profissão faz parte da dimensão humana. Eu não consigo imaginar, não é, o nosso desenvolvimento humano pleno sem uma relação com o trabalho, sem uma relação com a profissão. Portanto, é preciso as duas coisas. É preciso esse equilíbrio, não é? E esse equilíbrio muitas vezes tem faltado em muitos discursos. Há discursos muito centrados numa dimensão quantitativa, profissionalizante, serem as elites das elites, os melhores dos melhores. E depois, às vezes, parece que há um discurso um bocadinho etéreo, não é? Sobre a questão humana, como se a dimensão profissional do trabalho, etc., não estivesse também dentro da dimensão humana. É preciso equilíbrios. A escola é um espaço de muito equilíbrio. Eu sei que fiz muita da minha vida a pensar e a refletir sobre os professores e posso ter aqui uma atitude parcial, mas eu estou absolutamente convencido que não há nada na educação. Não houve no passado, não há no presente e não haverá no futuro, não há nada que substitua um bom professor. Essa é uma matriz
do ponto de vista da relação humana, que é absolutamente imprescindível, e isso é uma coisa que os professores têm que guardar dentro deles e têm que saber, em cada momento, que no meio de tantas dificuldades, nada, mas mesmo nada, substitui um bom professor. Na rubrica Sítios, conhecemos Miguel Cardina, investigador no Centro de Estudos Sociais e músico do grupo Diaba 7, que escolheu a Biblioteca Norte-Sul deste centro de investigação. Com particular interesse nas dinâmicas entre história e memória, Miguel Cardina é autor e coautor de vários livros, capítulos e artigos sobre o colonialismo. A Biblioteca Norte-Sul é uma biblioteca particular, porque é uma biblioteca muito virada para as coleções associadas ao trabalho que o SES faz. Portanto, áreas como as epistemologias do Sul, estudos feministas, estudos da memória, sociologia do direito e outras que o SES trabalha de uma maneira muito sólida e significativa, tem na biblioteca acervos de livros e de artigos, etc., muito fortes também. Portanto, é uma biblioteca muito virada para essa relação com os projetos que o SES tem, com as áreas de trabalho do SES, e também muito constituída por ofertas de muitos investigadores que cá passam. E é preciso ter em conta que o SES é um espaço, uma placa giratória de investigadores, não só portugueses, não só brasileiros, muitos brasileiros sim, mas também gente de um pouco de todo o mundo, que aqui passa, aqui faz estágios, aqui faz conferências e oferece também as suas obras. Portanto, é também um espaço que reflete essa dinâmica cotidiana do SES enquanto um centro de investigação. Trabalhado sobre as questões relativas, neste momento, à memória da guerra colonial e das lutas de libertação e, portanto, é o projeto que eu estou agora a coordenar com uma equipa relativamente grande aqui no SES e a relação com a Biblioteca Norte-Sul é uma relação muito orgânica que acontece com todos os investigadores e investigadoras do SES e também com os projetos que estão a ser levados a cabo. Porque muito do trabalho que fazemos é um trabalho que passa também, naturalmente, por leituras, por consulta de revistas científicas e precisamos do acompanhamento que nos é dado pela equipa de bibliotecários e também pela consulta constante e, portanto, vir à biblioteca é uma parte importante do trabalho que fazemos. Quantas horas é que eu passava? Não sei. Quando eu estava a fazer a tese de doutoramento, se calhar passei as 8 horas recomendadas por dia, devo ter passado. Mas sim, passava muitas horas, sobretudo quando eu estava a fazer a tese e durante largos meses ia para a biblioteca porque tinha acesso a livros que me interessavam e artigos, porque também estar ligado à biblioteca também é poder ter acesso a uma série de artigos online que nós vamos necessitando e me dava um certo sentido de isolamento que nós precisamos sempre quando estamos a trabalhar, não é? Estarmos um bocadinho fora do mundo, que é um processo que toda a gente que faz trabalho académico sabe que é necessário, e a biblioteca era também esse espaço um bocadinho quase paradoxal. Por um lado, é um espaço que está com muita gente, por outro lado, nós estamos saudavelmente solitários numa biblioteca, e portanto é isso que era a função da Biblioteca Norte-Sul também para mim nesse tempo. Viajo quando leio por prazer e, portanto, aí geralmente se associa um bocadinho mais à literatura, mas também viajo e também por prazer quando
leio temáticas mais associadas aos meus temas, que eu agora trabalho, história contemporânea, estudos da memória, porque, na verdade, a leitura é sempre um ato de imaginação e, nessa medida, ler é um bocadinho sair do lugar onde nós estamos e, portanto, a Biblioteca Norte-Sul, se quisermos, é também uma cápsula para viagens. A Biblioteca Norte-Sul para mim tem um sentido muito particular e emocional ou emotivo, porque eu ainda não era investigador do SES e uma parte do mestrado e depois também do doutoramento eu passei-o aqui porque era um espaço onde eu encontrava literatura que me interessava para o trabalho que estava a fazer, encontrava algum sossego, encontrava acompanhamento profissional e, portanto, uma parte do meu doutoramento passei aqui naqueles computadores a escrever a minha tese e, portanto, é um espaço que me recorda também esse trabalho solitário que é sempre o trabalho de fazer uma tese de doutoramento. Tubarão traficou-se em Tamboril, troca tintas com retoque teatral, toca terça, quarta, quinta, noite e dia, travestido num intrudo com uma tromba de enguia. Tamboril teve tísico ao contrário, já tossia como tosse tubarão. Toca terça, quarta, quinta, noite e dia, Tamboril em Tubarão, num atalho para a Turquia. Diaba 7, que é um grupo no qual estou, e depois outras brincadeiras que envolvem tocar bateria quando me convidam e acontece como agora aconteceu no Lica de Âmbar há pouco tempo e, portanto, é aquilo que eu faço nos dias inúteis, digamos assim. Até dia 8 de março, no Museu Municipal de Coimbra, edifício Chiado, podemos conhecer o trabalho do artista Jorge Valdivia Carrasco. A exposição Visitando os Clássicos é uma experiência dupla, uma visita à arte do mestre antigo e à arte do mestre moderno.
Chegámos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, acompanhem o nosso trabalho pelas redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.